E se eu te dissesse que o pai da fé quase destruiu tudo por causa de uma mentira? A história que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga Abraão. Estamos tão acostumados a ouvir sobre sua fé inabalável, sobre suas conquistas e promessas divinas, que esquecemos de algo crucial. Abraão era humano. E como todo ser humano, ele cometeu erros. Erros graves. Erros que colocaram vidas em risco e quase destruíram o plano de Deus. Imagine um homem de 75 anos vivendo confortavelmente em Harã, uma das cidades mais prósperas da Mesopotâmia. Ele tinha tudo: riquezas, família, segurança. Então, do nada, uma voz misteriosa rompe o silêncio de sua vida. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Sem GPS, sem mapa, sem garantias, apenas uma ordem e uma promessa impossível. Farei de ti uma grande nação. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Abraão estava casado com Sara há décadas e ela era estéril. Como alguém sem filho se tornaria pai de nações? A promessa parecia uma piada cruel do destino. Abraão não era um super-herói espiritual. Ele era um homem real, com medos reais e dúvidas aterrorizantes. Quando Deus o chamou, ele obedeceu, mas carregava consigo uma bagagem pesada: a vergonha de não ter filhos, o peso da idade avançada e a incerteza de estar seguindo a voz certa. A jornada para Canaã não foi um passeio tranquilo. Eram centenas de quilômetros atravessando desertos implacáveis, enfrentando tribos hostis e suportando o calor escaldante do sol do Oriente Médio. Sara, sua esposa, estava ao seu lado, compartilhando cada dificuldade. Eles levaram consigo Ló, seu sobrinho, servos e todo um patrimônio acumulado durante décadas. Era uma caravana inteira movendo-se pela fé em uma promessa que parecia absurda. Quando finalmente chegaram a Canaã, Abraão deve ter sentido um misto de alívio e decepção. A terra prometida estava ocupada. Os cananeus dominavam cada palmo do território. Não havia espaço vazio esperando por ele. Não havia tapete vermelho estendido pelo Criador do universo. Apenas mais desafios, mais incertezas e mais motivos para questionar se tinha ouvido certo. Mas então aconteceu algo extraordinário. Deus apareceu novamente e confirmou: a tua descendência darei esta terra. Abraão construiu um altar, adorou e seguiu em frente. Ele estava aprendendo a viver de promessa em promessa, de revelação em revelação. Mas o maior teste ainda estava por vir. E seria um teste que revelaria suas fraquezas mais profundas e quase custaria tudo. Então veio a fome, uma fome devastadora que transformou a terra prometida em terra de escassez. Abraão, o homem que havia deixado tudo por uma promessa divina, agora enfrentava a possibilidade de morrer de fome exatamente no lugar onde Deus o havia enviado. A ironia era cruel. E foi nesse momento de desespero que Abraão tomou a decisão mais covarde de sua vida. Ele decidiu descer para o Egito em busca de alimento. Mas havia um problema. Sara era extremamente bela, mesmo com idade avançada. Abraão teve medo. Medo de que os egípcios o matassem para ficarem com sua esposa. Então ele arquitetou um plano sórdido. Diga que você é minha irmã. Tecnicamente, não era uma mentira completa, pois Sara era sua meia-irmã. Mas a intenção era clara: salvar a própria pele às custas da honra e segurança de sua esposa. E o pior aconteceu. Faraó viu Sara, ficou encantado e a levou para seu palácio. Abraão, o pai da fé, assistiu sua esposa sendo levada para o harém de outro homem e não fez absolutamente nada. Pelo contrário, ele foi recompensado. Recebeu ovelhas, bois, servos e riquezas por causa dela. Imagine a dor de Sara, imagine a traição. O homem que prometeu protegê-la a vendeu por segurança e lucro, mas Deus interveio. Pragas atingiram a casa de Faraó, que descobriu a verdade e expulsou Abraão com indignação. Por que você fez isso comigo? Um rei pagão teve mais integridade que o escolhido de Deus. E você já passou por um momento onde o medo te fez comprometer seus valores?
Deixe nos comentários qual foi sua maior luta contra o medo. Sua história pode inspirar alguém hoje. Abraão voltou de Egito mais rico, mas certamente não mais honrado. As riquezas que ganhou através de sua mentira agora se tornavam fonte de outro problema. Seus rebanhos haviam crescido tanto que a terra não conseguia mais sustentar tanto ele quanto Ló, seu sobrinho. Os pastores começaram a brigar por espaço, por água, por pasto. A tensão familiar estava no limite. Aqui vemos um Abraão diferente. Amadurecido pela vergonha do Egito, ele toma uma atitude nobre. Oferece a Ló a primeira escolha. Não haja contenda entre mim e ti, disse ele, reconhecendo que relacionamentos valem mais que territórios. Ló, movido pela ganância, escolheu a melhor parte, as planícies bem irrigadas do Jordão, próximas às cidades de Sodoma e Gomorra. Parecia a escolha inteligente, a escolha próspera. Abraão ficou com o que sobrou. As terras montanhosas, menos atrativas, menos produtivas. Mas foi exatamente nesse momento de renúncia que Deus apareceu novamente. Levanta os olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, sul, oriente e ocidente. Toda esta terra que vês, te darei. Deus estava ensinando a Abraão uma lição poderosa. Quando você abre mão por amor, Deus multiplica em bênção. Enquanto Ló se instalava perto do pecado de Sodoma, Abraão construía altares e aprendia a confiar. A separação foi dolorosa, mas necessária. Cada um seguiria seu próprio caminho, mas apenas um deles estava realmente seguindo o caminho de Deus. E as consequências dessas escolhas logo se revelariam devastadoras para ambos, de formas completamente diferentes. Ninguém esperava isso de Abraão. O homem da fé, o adorador, o pacífico construtor de altares, estava prestes a se tornar um comandante militar. A notícia chegou como um raio. Ló havia sido capturado. 4 reis poderosos invadiram a região, saquearam Sodoma e Gomorra e levaram Ló, sua família e todos os seus bens como despojo de guerra. Abraão tinha todos os motivos para ignorar. Ló havia escolhido a melhor terra. Ló havia sido ganancioso. Ló decidiu viver perto do pecado. Mas o amor familiar falou mais alto. Abraão reuniu 318 homens treinados, nascidos em sua própria casa, e partiu em perseguição. Não eram soldados profissionais. Eram servos, pastores, homens comuns que agora se tornavam um exército improvisado. A estratégia foi brilhante. Abraão dividiu suas tropas e atacou de noite, pegando os reis de surpresa. Foi uma vitória esmagadora. Ele recuperou tudo, Ló, as pessoas, os bens, tudo. O homem que teve medo no Egito agora enfrentava 4 exércitos sem hesitar. O que mudou? Abraão estava lutando pela pessoa certa, pelo motivo certo, no tempo certo. No caminho de volta, algo extraordinário aconteceu. Um rei misterioso chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. E Abraão, reconhecendo algo divino naquele encontro, deu o dízimo de tudo. Enquanto isso, o rei de Sodoma tentou negociar, mas Abraão recusou qualquer recompensa. Nem um fio, nem uma correia de sandália tomarei. Ele havia aprendido no Egito que riqueza mal adquirida traz maldição, não bênção. Após a vitória, Abraão deveria estar celebrando, mas algo o consumia por dentro. A promessa não se cumpria. Ele estava ficando mais velho, Sara continuava estéril. E a cada dia que passava, a ideia de ter um filho próprio parecia mais distante, mais impossível, mais absurda. O medo da morte sem descendência o atormentava. Foi então que Deus apareceu em uma visão poderosa. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Mas Abraão, pela primeira vez, questionou Deus abertamente. Senhor, que me darás? Continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco, um servo. A frustração era real, a dor era profunda. Anos de espera haviam desgastado sua esperança. A resposta de Deus foi visual e impactante. Ele levou Abraão para fora, mostrou-lhe o céu estrelado e declarou: conta as estrelas, se é que podes contá-las.
assim será a tua descendência. Naquele momento algo se rompeu dentro de Abraão. A Bíblia registra uma das declarações mais importantes de toda a Escritura. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele escolheu acreditar contra todas as evidências, mas esperar não é fácil. E Sara, cansada de esperar, tomou uma decisão que mudaria tudo. Já que Deus me fez estéril, tome minha serva Agar e tenha um filho através dela. Parecia lógico. Parecia uma solução prática. Era culturalmente aceitável. Mas era o plano de Deus? Absolutamente não. Você já tentou forçar uma promessa de Deus a acontecer do seu jeito? Comenta aqui. Confiei ou forcei? Vamos ver quem tem mais coragem de ser honesto. Abraão concordou com o plano de Sara. E essa decisão se tornaria uma das mais desastrosas da história humana. Ele se deitou com Agar, a serva egípcia, e ela engravidou. Finalmente, aos 86 anos, Abraão teria um filho, mas não da maneira que Deus havia prometido. Era um filho da carne, não da promessa. Era um filho da impaciência, não da fé. As consequências foram imediatas e dolorosas. Assim que Agar percebeu que estava grávida, começou a desprezar Sara. A dinâmica da casa desmoronou. Sara, consumida pelo ciúme e arrependimento, culpou Abraão. Seja sobre ti a afronta que sofro. A paz doméstica virou guerra. Agar fugiu para o deserto, grávida e desesperada, até que um anjo a encontrou e a mandou voltar. Ismael nasceu e Abraão o amou profundamente. Por 13 longos anos, Abraão acreditou que Ismael era o filho da promessa. Ele investiu nele, sonhou através dele, viu nele o cumprimento das palavras de Deus. Mas estava enganado. Deus havia ficado em silêncio por mais de uma década. Nenhuma visão, nenhuma palavra. Apenas silêncio ensurdecedor. Então, quando Abraão tinha 99 anos e Sara 89, Deus apareceu novamente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E a bomba caiu. Sara, tua mulher, te dará um filho. Abraão caiu com o rosto em terra e riu da impossibilidade, riu do absurdo. Uma mulher de 89 anos grávida e ainda teve coragem de pedir: tomara que Ismael viva diante de ti. Ele queria que Deus aceitasse seu erro como acerto. Deus foi firme. Sara te dará um filho e o chamarás Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele. Mas havia uma exigência radical. Todos os homens da casa de Abraão deveriam ser circuncidados. Isso incluía Abraão aos 99 anos, Ismael aos 13 e todos os servos. Era uma marca permanente, dolorosa, de que pertenciam ao Deus da aliança. Abraão obedeceu imediatamente. Imagine a cena: centenas de homens passando por um procedimento doloroso, vulneráveis em recuperação. Era um ato de fé extrema e submissão total. A aliança agora estava marcada na carne. Não havia mais volta. Eles pertenciam ao Senhor de forma visível e permanente. Pouco tempo depois, 3 visitantes misteriosos apareceram às tendas de Abraão. Ele correu para recebê-los com hospitalidade extravagante. Preparou pão, mandou matar um novilho, serviu coalhada e leite. Sara estava na tenda, ouvindo. Então um dos visitantes declarou: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, terá um filho. Sara riu por dentro. Ela tinha 89 anos. Seu corpo era incapaz de gerar vida. A ideia era absurda demais. Mas Deus ouviu sua risada escondida e confrontou. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor. Sara, com medo, negou ter rido, mas não podia esconder nada de Deus. O impossível estava prestes a acontecer, e todo o céu estava testemunhando. Esses mesmos visitantes então olharam para Sodoma. O juízo estava próximo. E Abraão, sabendo que Ló estava lá, estava prestes a ter a conversa mais ousada de sua vida com o próprio Deus. O que aconteceu a seguir é de tirar o fôlego. Deus revelou seus planos a Abraão. O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e seu pecado se agravou muito. Descerei para ver.
Abraão entendeu imediatamente o que isso significava: destruição total. E Ló estava lá dentro, junto com sua família. Então Abraão fez algo extraordinário. Ele começou a negociar com Deus. Destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Deus concordou em poupar a cidade por 50 justos. Mas Abraão não parou. Continuou: e se faltarem 5 dos 50? Deus aceitou. Abraão prosseguiu: 40, 30, 20, até chegar em 10. Não a destruirei por amor aos 10. Essa intercessão revela a transformação de Abraão. O homem que covardemente entregou Sara ao faraó agora enfrentava Deus face a face, intercedendo por uma cidade corrupta por amor ao seu sobrinho. Ele havia amadurecido. Havia aprendido que a fé verdadeira não é passiva, mas ousada. Que Deus valoriza a coragem de questionar com respeito e amor, mas não havia 10 justos em Sodoma. A cidade foi consumida pelo fogo divino. Ló escapou por pouco, perdendo tudo, inclusive sua esposa, que se transformou em estátua de sal ao olhar para trás. As escolhas de Ló, baseadas no que seus olhos viam e não na direção de Deus, custaram tudo o que ele amava. Abraão, de longe, viu a fumaça subindo como de uma fornalha. Sua intercessão não salvou Sodoma, mas salvou Ló. E ele aprendeu que mesmo quando Deus julga, ele também redime aqueles que pertencem a ele. Você tem orado por alguém que parece impossível de mudar? Marca essa pessoa nos comentários dizendo: eu não desisto de você. Talvez seja hoje que tudo muda. 1 ano depois, exatamente como Deus prometeu, Sara engravidou. Aos 90 anos, ela deu à luz Isaque, cujo nome significa riso. O riso de incredulidade se transformou em riso de alegria. O impossível havia acontecido. A promessa, depois de 25 anos de espera, finalmente se cumpriu. Abraão tinha 100 anos quando segurou seu filho nos braços. Mas a presença de Isaque trouxe conflito. Ismael, agora adolescente, zombava do irmão mais novo. Sara exigiu: expulsa esta serva e seu filho, pois o filho desta serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou angustiado. Ismael era seu filho também. Mas Deus confirmou: faze o que Sara te diz. Abraão despediu Agar e Ismael com pão e água. Foi devastador, mas necessário. Então veio o teste final. O teste que definiria Abraão para sempre. Deus ordenou o impensável: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. O filho da promessa deveria ser sacrificado. Como as promessas se cumpririam sem Isaque? Nada fazia sentido, mas Abraão obedeceu. Levantou de madrugada, preparou a lenha, levou Isaque ao monte Moriá. Durante 3 dias de caminhada, ele carregou a dor silenciosa de um pai, prestes a perder tudo. No momento crítico, com a faca erguida, Deus interveio: não estendas a mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus. Abraão viu um carneiro preso pelos chifres e o ofereceu no lugar de Isaque. Ali, naquele monte, Deus provou que ele mesmo providenciaria o sacrifício. Séculos depois, nesse mesmo lugar, outro pai entregaria seu único filho. Mas dessa vez, nenhum carneiro substituiria o sacrifício. Abraão morreu aos 175 anos, chamado de amigo de Deus e pai da fé.